E a questão da demência tem muito essa questão de Muito. esquecimento, né? Muito. Na menopausa. As pessoas acham que calorão é o sintoma da menopausa. Não, existem milhões de outros sintomas associados, né? Então, por exemplo, aumento de peso, irritabilidade, insônia e esquecimento. A gente tem até um Exato. termo para isso que chama de névoa mental, que é esse esquecimento que acomete as mulheres nesse período, né? E é complicado. Porque elas, às vezes, teve uma avó, teve uma sogra que teve Alzheimer, né? Ou que teve outra demência. Isso. Então, ele já vem... Já cria um estigma, fala, cria meu um Deus. estigma, eu tenho isso, doutora, pede pra mim uma ressonância. Vai, calma, peraí. Vamos investigar certinho. Você começa a investigar os sintomas, não tem nada a ver com demência, né? E aí, você fala assim, opa, pera... Né? Então, a gente chama de... É uma pseudodemência, né? Aí a gente fala assim, não, a gente vai investigar. Que a pseudodemência, ela abre pra gente a janela. E aí, nessa janela, a gente começa a investigar tudo, né? Incluindo também as outras coisas que acometem o envelhecimento da mulher. Tireoide, né? Tireoidopatia, hipotireoidismo é algo que vem, né, junto. E às vezes junto os coleguinhas. Eu falo, não vem só um, vem vários coleguinhas juntos, né? Então, vem a tireoide, vem a menopausa né? E com isso vem a lipossubstituição e a maioria não sabe da lipossubstituição. A mulher altera completamente, né? Tem aquela gordura abdominal ali, localizada, Exatamente. né? Tem uma mudança, Tudo além de ter uma mudança hormonal, tem uma mudança gordura. brutal do corpo, né? Exato. Então, são várias coisas, né? Putz, altera o hormônio, altera o humor, a mulher não dorme, a mulher muda o corpo inteiro. É muito cruel. É muito né? cruel. Agora, tem como melhorar. Tem como melhorar, né? E as que reclamam sobre que estão tomando muitas vitaminas, muitos suplementos, muito hormônio, fala assim, olha, agora tá doendo um pouquinho, mas daqui a pouco você vai ver que você vai colher lá na frente frutos. tudo que você tá plantando hoje. Então, fazendo atividade física, fazendo musculação, então tá colhendo tudo, só que é lá na frente. É um processo demorado. É a você vai longo ver prazo, agora. né? Prazo. Isso é um problema de hoje em dia, que a gente quer tudo, a gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo agora, né? Eu quero um remédio agora, eu quero que passe tudo agora. Exatamente. E às vezes a gente precisa ter todo um trabalho. E aí entra a questão de conscientização, que a gente estava falando, que as pessoas procuram muito na hora de tratar, na hora que tá o problema. Mas e a conscientização, né? Exatamente. O autocuidado, desde então, né? Tá fazendo prevenção, né? Tá indo ao médico, tá sabendo que vai envelhecer, tá preparado para envelhecer? Essa né? pergunta, eu acho que ninguém tá nem conseguindo responder. Você tá preparado para envelhecer? Porque não tá. Não tá, né? Poucos A gente hoje sabe que fazem vai envelhecer, reserva. isso é um fato. É um Pra fato. todo mundo. É um fato. Mas alguns conseguem encarar melhor, outros pior, né? Exatamente. E assim vai. E eu, assim, vejo muito que eu incentivo muito a musculação, mas é uma coisa que é muito negligenciada. Então, todo mundo quer fazer cardio, né? Cardiovascular para melhorar a performance, mas ninguém sabe quanto músculo a gente vai fazer reserva dele e essa reserva vai me ajudar lá, né? Vai me ajudar no período da menopausa, vai me ajudar no pós-menopausa e vai me ajudar também se caso, porque tem gente que não tem como escapar. A gente tá falando de pessoas saudáveis que entram num período normal, mas e aquelas que não puderam? Tem lúpus, né? Então fez uso de corticoide há muito tempo. Então essas pessoas, elas não vão conseguir, elas vão entrar, né? A gente sabe que é isso. E eu sempre falo para elas, eu falo, gente, músculo é vida, tá? Precisa de músculo para mover o esqueleto. Eu brinco que músculo é uma poupança. Exatamente. Quanto melhor a sua poupança muscular, mais você vai se dar bem. Exatamente. E aí eu sempre falo para eles, e não é só reserva muscular, neurocognitiva, reserva óssea. Então tudo isso é né, são pacotinhos. Só que a gente não vai ver o resultado a curto prazo. Exato. E aí entra o problema da nossa geração ser muito imediatista. Eu quero agora, né? Exato. Tem que plantar para colher. E a gente vem de uma cultura que a prevenção, ela não é... Não existe. Praticamente nula. Então, assim, né? se a gente estivesse falando na Europa, né? A Europa, sim, faz um trabalho de prevenção. Por exemplo, hoje os estudos que nós temos em geriatria são tudo da Europa. Então, o paciente, desde que ele nasce até ele morre, ele tem uma base de dados. A gente tem hoje isso? A gente não tem, não é nossa realidade, né? Mesmo que o paciente migre para planos de saúde, digamos assim, ele não tem uma base de dados de tudo. Quem foi o médico dele nos últimos anos? Ele tem tudo isso. Um cuidado integrado e a longo prazo. Exatamente. Então, eles conseguem fazer vários estudos, principalmente sobre o envelhecimento. E sabe isso que você estava falando da Europa? Me lembrou um negócio agora, que esses dias eu estava vendo um estudo, né? E falando assim, que como a gente
brasileiro, né? Copia muito os Estados Unidos e a gente tem aquela tendência do descarte, né? Não serve mais. E na Europa eles têm mais de consertar, reaproveitar. E isso entra na parte médica também. Com certeza. Eles já têm a cultura da prevenção, Eles né? têm Da a cultura longevidade. da longevidade. E nos Estados Unidos não, né? Chegou na menopausa, acabou a vida, pronto, acabou, se conforma. Acabou. E não é assim, né? É triste, são coisas que são da realidade, mas graças a Deus, assim, muitas mulheres hoje que vêm com a mãe, elas continuam nos acompanhando. Então, assim, eu começo já a fazer aquela, doutora, não, eu vou fazer. E eu sempre pergunto, quem é a tua ginecologista? Não, porque se, né, os teus rastreios, tá tudo normal, né? Quem é o teu ginecologista? E hoje a maioria nem tem. Né? Tipo assim, tem ou falo, quem é teu médico de cabeceira, né? Pra mim poder, né, ajudar também. Porque eu não vou ali, às vezes, consultar, porque eu tô consultando a mãe. Eu pergunto, quem é teu médico de cabeceira? E não tem. E às vezes eu brinco com a mulher que acaba sendo um clínico geral da mulher, né? A ginecologista vira um clínico geral da mulher. Porque acompanha em todas as fases da vida, né? Desde a adolescência, depois engravida, e aí depois vem a menopausa. Então, são diversos períodos, né? Pelos quais a gente passa e acaba tendo um acompanhamento a longo prazo. Exatamente. E são poucas as vezes que eu chego a falar assim, olha, de agora em diante você não precisa mais ir contar ao médico, né? Porque a gente sabe que tem... A gente sabe que tem a expectativa de vida, mas sabe também que tem até alguns exames que até certas idades a gente faz para rastreio e depois a gente não precisa fazer mamografia, mais. Existe uma idade limite para isso. Existe idade, né? Então, já aconteceu comigo, de atender uma paciente e falar, olha, na verdade, não é mais aqui, é lá na doutora Vanessa, é na geriatra, porque aqui... Né? Exatamente. O meu papel ali de rastreio de câncer de colo de útero e mamografia com aquela paciente já tinha se encerrado pela idade dela. Hoje a gente tem diretrizes bem baseadas, assim, eu não digo brasileiras, mas vem de fora, né? Que é a USCDESC Force, que é uma força-tarefa para dizer pra gente, olha, isso até essa idade faz sentido, né? Não é que assim que não pode, mas faz sentido para essa população até essa idade fazer esse rastreio. É igual a terapia de reposição hormonal, você falou. Faz sentido até a janela dos 10 anos. Depois não faz mais sentido. Vai começar a te dar o quê? Problema, efeito colateral. Então, faz sentido fazer mamografia até uma certa fase. Faz sentido fazer exame de colo de útero, né? O Papa Nicolau até uma certa fase. Porque a gente sabe que os efeitos, talvez, desses próprios exames comecem a acarretar doenças. Principalmente, a mulher fica mais vulnerável para fazer, por exemplo, um Papa Nicolau depois dos 80 anos. Não tem como. Exato. Ela já tá ali, né, com uma atrofia, né? Com um ressecamento Sim, enorme, pra mim, né? Ela tem dificuldade em mobilizar a perninha dela para deitar na posição do exame ginecológico e aí a paciente podia ter parado de coletar aos 64 anos de idade. E a gente sempre fala, tem pacientes que eu ainda peço aos 80 anos? Tem, porque Exato. Tem uma vida sexual ativa, tem um parceiro mais jovem, isso é muito comum hoje em dia, né? E não deve ser nem ser um tabu de falar, mas assim... Sempre vai existir na medicina aquele caso a caso individualizado. Exatamente. Né? Ou a gente teve tem um histórico e eu diretriz... tenho que continuar rastreando, né, até o fim da vida. Exato, a mamografia até os 69 anos, mas já tem uma vertente de que se a expectativa de vida vai ultrapassar os 10 anos e a gente tá muito nessa vertente, você pode ampliar. Exatamente. Né? E mandaram na caixinha de perguntas, é o seguinte, minha mãe entrou na menopausa muito jovem. Na época, ela tinha 39 para 40. Isso é hereditário? Veja, a idade que a mãe entrou na menopausa tem uma relação com a idade em que a filha passará por isso. Mas uma ideia que as pessoas confundem é assim, menstruei muito cedo, vou entrar na menopausa cedo. Não existe essa relação. Agora, a idade que a sua mãe entrou na menopausa, guarda sim uma relação com a idade em que você vai entrar na menopausa. Exatamente. Né? Até porque a gente sabe que tem o fator de hereditariedade, mas tem o fator do meio. O meio da sua mãe de antes é o seu meio de hoje, porque mudou completamente, né? O meio mudou, né? Então, assim, às vezes o meio também influencia, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, na medicina não é tudo, sempre, né? Então, assim, eu falo assim, olha, se você tá começando a sentir, a gente vai te rastrear. Exato. E essa questão de entrar na menopausa, né? A gente tem que lembrar o que é menopausa, né? É um evento, é um marco temporal.
né? Exatamente. É a data da última menstruação. E a mulher tem que ficar 12 meses consecutivos, 12 meses seguidos sem menstruar. Porque, às vezes, a paciente acha que, fiquei 4, 5 meses sem menstruar, eu já estou na menopausa. Não, são 12 meses seguidos, na ausência de menstruação. Né? Exatamente. E existe uma média. A média das mulheres brasileiras de entrar na menopausa é em torno de 50 anos de idade, né? Acima de 55 a gente considera tardio e abaixo dos 40 anos é o que a gente chama de menopausa precoce. Ou insuficiência ovariana prematura. Exato. Né? E senão a gente não tinha Cláudia Raia engravidada aos 51, né? Então, assim, existe um viés que eu falo assim, gente, antes a gente tinha que olhar a mulher no meio que ela Tava inserida. Né? O meio que ela tá hoje, ela sempre se cuidou, né? Então, o meio que ela tá inserida hoje é diferente. Então, isso vai dar resultados diferentes. Então, pode ser que você não tenha o mesmo resultado que a sua mãe, né? Sabe que hoje eu tava pensando sobre isso, que a gente vinha pro podcast, e aí eu vi lá um creme, assim, anti-age. Aí eu falei assim, gente, até o creme já é um negócio assim, né? Anti-idade. Tipo assim. Daqui a pouco a pasta dental vai estar anti-envelhecimento, né? No creme dental. E por que a gente é tão anti, né? Se a gente sabe que todo mundo vai para esse processo de envelhecimento, por que a gente cria esse tabu, essa barreira, né? Todo mundo vai chegar lá, né? O que a gente tem que querer é chegar da melhor forma. Porque eu acho que antes a ideia era a avózinha que ficava, né, em casa, bordando com seus netinhos. Hoje a avózinha pega Uber, ela pega mototáxi, né, ela vai pra academia. Tem cartão de crédito. Não, tem pacientes que elas dão rolê em mim na academia, porque, tipo assim, eu olho e falo, meu Deus, tinha uma em São Paulo, que nós íamos fazer funcional. Quando ela descia, levantava, eu já tava na primeira. Eu olhava pro personal e falei, não tô acreditando nisso. E uma amiga minha cardiologista falava, é isso mesmo, nós somos jovens sedentárias. Eu falei, sedentárias. E aí entra que a mulher de 50 anos hoje, 50, 60, não é a de antigamente. Não adianta, não né? Achar que a mulher vai sentar e bordar um crochê e tá tudo certo. Não é. Né? E assim, muitas mulheres, elas querem continuar vivendo, né? E a gente sempre tem isso, gente, envelhecer não é morrer, né? Então assim, é normal. A pior frase que podem dizer pra mim é normal pra idade. Porque eu sei o que é normal e o que não é normal, né? Então, não é normal, né? Ter sintomas de disfunção, ter osteoporose. Não é normal, não é normal. Não era pra acontecer. É o que eu falo para as pacientes. Não é normal ter ondas de calor o dia inteiro, acordar toda ensopada de suor à noite, ficar com insônia, ter dor para ter relação sexual porque não consegue mais ter uma lubrificação adequada. Não é normal. A gente tem que parar de normalizar isso. Não é normal. E existe tratamento para isso, né, Vanessa? Sim, esse com certeza. Né? Hoje, agora a pessoa tem que buscar orientação. Exatamente. A medicina evoluiu muito, mas assim, ainda precisa ter essa racionalização de que tem que se tratar. Tem que ser, e dá pra tratar, né? Dá pra tratar. Mesmo que entre em falência ovariana, dá pra tratar, Exato. Eu tenho uma paciente que é um super exemplo disso, de falência ovariana prematura. E agora tá bem manejada, com hormônio. E mudou, assim, da água pro vinho, sabe? Mas teve que ter o diagnóstico, ela teve que se convencer que ela realmente tinha. Né? Até porque isso não é fácil hoje você chegar e dar esse diagnóstico, né? Exato, é um baque. É um baque, né? Porque as mulheres, como elas têm essa propensão a viverem mais, muitas adiaram a maternidade. Então, tudo isso envolve uma série de consequências na psique da mulher, né? Na saúde mental. E já muitas dessas, assim, que eu vejo muito, é como a saúde mental é comprometida nessa fase, né? Então, assim, vem muitos filhos falando assim, doutora, teve uma época em que ela surtou, né? Teve essa fase, assim, ela surtou, ela ficou completamente transtornada, ela ficou depressiva, isso. Aí a gente tenta perguntar para ver se não era uma depressão, né, pós-parto, alguma coisa assim. Não, doutora, ela estava nos seus 45, 46 anos. Aí você percebe... É a fase da transição menopáusica. Exatamente. Né?